boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para o segundo vídeo do canal Um Novo Sim. E para quem não me conhece, meu nome é Bárbara e estou aqui para trazer conteúdo bacana para você. Porém, antes da gente começar com os conteúdos, eu quero contar um pouquinho do porquê surgiu o canal. Eu já falei, pincelei lá no primeiro vídeo, mas hoje eu vou aprofundar mais. Pessoal, eu passei um bom tempo divorciada, esperando em Deus, porque eu me converti mais tarde, né? Um marido, um casamento, uma nova história. Poder viver uma nova história de amor. Mas, nesse percurso, eu achei que eu vivi muitas fases. Vivi a fase do escolhi esperar, vivi a fase do que eu preciso mudar, vivi a fase do não quero mais, emburrei, emburrei, questionava Deus, eu buscava, Senhor, o que tem de errado comigo? Eu chegava para algumas irmãs da igreja, né, e perguntava, fala para mim, o que tem de errado comigo? Porque ninguém se aproximava de mim, ninguém, homem, né, se interessava por mim, o que eu tinha de errado, o que eu precisava de melhorar? Então eu fui assim muito trabalhada nesse período. E doeu. Tiveram momentos que doeu. Tiveram momentos que foi muito difícil a solidão. Até eu entender que eu podia transformar em solitude. Até eu entender que eu podia usar desses dias, desses momentos assim para a minha própria pessoa. Para me entender, me conhecer mais, me valorizar, me cuidar mais. Demorou, pessoal. Demorou muito. E também entender que eu não precisava colocar todas as minhas expectativas em um relacionamento. Então foi um período de muita aprendizagem. Mas só hoje eu posso falar para vocês que eu identifiquei que foi isso. Quando a gente está passando, gente, quando a gente está passando pelo deserto, a gente não quer saber de nada a não ser que acabe, não é? A não ser que passe logo e venha o maná, e venha as coisas boas. Então, assim, como eu falei, no ano de 2023, 24, eu comecei, de fato, a conversar com o meu marido. Nós nos conhecemos, nós tivemos um relacionamento muito rápido e nós resolvemos nos casar. E tava tudo certo, tudo lindo, eu achava que eu tava, assim, muito preparada, que eu podia enfrentar o que fosse, pra quem já enfrentou tanta coisa como eu na vida, o que era, né, alguns desafios dentro de um casamento. Achei que eu tava preparadíssima. Lê do engano, né? Eu orava muito, Deus. Eu orava muito, pessoal. Orava muito para Deus mandar o marido. Orava muito para viver o casamento, a família. É esse ministério, sabe? Pedia muito, clamava, jejuava, fiz voto. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque mesmo tendo feito tudo isso, tiveram alguns momentos dentro desse casamento que eu vivi agora, que eu vivo, né, hoje, que eu quis abrir mão. Que foi muito fácil para mim abrir mão de tudo que eu, sabe, bem aquele negócio, tudo aquilo que eu pedi a Deus. Deus não manda aquilo que a gente pede. Deus manda aquilo que a gente precisa. E quando começou a dar esses choques, eu vi que aquilo que eu tinha pedido não era aquilo que estava para mim, não era aquilo que eu estava vivendo. Um dos exemplos, por exemplo, eu sempre tive um sonho de casar, a cerimônia, sabe, a bênção do meu pastor. Não era nem tanto vestir de noiva, gente, não era isso. Eu queria muito que as pessoas vissem que Deus tinha feito um milagre na minha vida, porque naquela altura só se fosse um milagre. Eu tinha isso dentro de mim, né? E não vivi dessa forma. Não pôde ser desse jeito. Eu fiquei muito frustrada, fiquei muito ferida, fiquei magoadíssima com tudo, com muitas pessoas que não tiveram nada a ver. Hoje eu vejo que não tiveram nada a ver. E as pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas você não quer, né, o casamento? O marido? O mais importante, você já tem o marido. Eu falava, gente, ninguém me entende. É claro que eu quero o marido. É evidente que eu quero o marido. Mas eu também queria a realização desse sonho, sabe? Eu também queria que as pessoas vissem, não que eu consegui, não era isso. Eu queria que as pessoas vissem o que Deus fez na minha vida. Esse era. Só que Deus ia ver de toda forma, mas eu queria daquele jeito. Então eu emburrei e foi pra gente casar no civil. Aí eu fiz igual criança, falei, eu vou de calça jeans e camiseta. Ele, não, você vai arrumada e tal.
Vou falar pra vocês que depois de 1 ano foi que eu fui. Gente, eu me arrependi do que eu fiz nesse sentido, né? Porque a gente tem vários arrependimentos de erros que a gente comete na vida. Mas eu me arrependi de não ter dado o devido valor no dia do meu casamento civil, por ter sido civil, por não ter sido do jeito que eu queria, por não ter sido do jeito que eu passei a minha vida inteira sonhando, sabe? E meu marido alugou a roupa dele, eu fui lá e comprei um vestido, mas a moça veio e fez maquiagem, ele me deu um buquê. As pessoas foram, as pessoas muito importantes pra mim foram, pessoas que me amavam, que me amam, nos amam, né? Porque foi um marco. Mas eu casei assim, naquele dia eu tava muito feliz, mas por dentro também muito triste. Engraçado isso, né? E isso aí já foi uma coisa, que nós entramos nessa relação, eu já com essa frustração. Depois aconteceram outras coisas, e claro, houve o choque, né, de, opa, agora somos dois, né, vivendo debaixo do mesmo teto, com as nossas filhas, as divergências, opa, os temperamentos diferentes, ideias, sonhos diferentes. Eu sou muito acelerada, meu esposo é muito lento, eu sou colérica, ele é fleumático. Então, assim, e mesmo, né, abrindo um parênteses aqui, que as pessoas falam, mas você não é psicóloga? As pessoas tendem a achar que porque a gente tem determinada profissão, a gente não tem sentimento, a gente não tem emoção, a gente às vezes não quer só simplesmente entregar os pontos. E aí, tiveram alguns momentos, algumas situações, onde eu quis abrir mão de tudo que eu pedi para Deus. E graças a Deus eu não fiz, ele não fez, e nós tivemos sempre um apoio dos nossos pastores, da nossa liderança, que sempre esteve ali podendo nos ouvir, nos acolhendo. Eu precisei levar muito puxão de orelha, porque com esse jeito que eu tenho, mosquitinho, autoritária, controladora, sabe, muito de ter que fazer, porque foram muitos anos vivendo sozinha, né, gente? Teve um momento que, no namoro até, né, a gente foi ao mercado juntos. Só que antes, como que eu ia ao mercado, pessoal? Antes eu ia ao mercado, eu e minhas filhas, ou então só eu. Então, o que, que era o meu costume? Pegar o carrinho, pegar as coisas, colocar na sacola e trazer. E ele falou assim, agora você tem alguém do seu lado para te ajudar, me dá as sacolas. Até hoje, nós chegamos no mercado, é difícil para mim não pegar o carrinho de cara. Ele vem, ele pega e assim a gente vai se ajudando. E são detalhes, né? São coisas pequenas, mas que às vezes nos assustam, sabe? Mas voltando lá, então nós sempre tivemos, como temos até hoje, tá? Os nossos pastores sempre ali, se a gente precisa, às vezes não dá para encontrar, mas eu mando o áudio e ela vem com muita sabedoria, muito discernimento e aconselha, e eu vou lá e paro e penso e reflito. Ele também. Então, assim, nós vivemos muitos desafios nesse primeiro ano de casado, faz pouco tempo, eu sei que tem muito pouco tempo, que muitas outras coisas viveremos, mas eu precisei entender que todo aquele período que eu passei sozinha, eu achava que eu já estava expert e não estava, porque tem coisas que a gente só vai perceber que está preparado quando de fato estamos vivendo. Eu precisei parar de ser dondoquinha, no sentido assim de... Eu nunca fui mimada, tá? Embora eu seja filha única, eu nunca fui mimada, mas assim, eu precisei parar de como eu vou falar? Me fugiu a palavra agora, mas assim, muito cheia de mimimi e me render aos pés do Senhor e aceitar que eu precisava de ser trabalhada. Coisas que às vezes eu achava assim, até que tinha esquecido, sabe? E eu precisei me colocar no lugar de que eu preciso de colo, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, eu preciso que me empenhar, ouvir de Deus o que eu preciso mudar. Eu preciso aprender, gente, até a falar, porque a minha maneira de falar, ela é muito grossa às vezes, ela é muito autêntica, ela é muito direta. E na minha cabeça eu nem tô querendo ser grossa, na minha cabeça eu só tô querendo ser prática, entende? Um outro detalhe que aconteceu uma vez, que foi muito engraçado. Ele estava na cozinha e eu na sala. Aí eu virei e falei assim, traz um copo de água aí pra mim, por favor. Pra mim, eu tô sendo delicada desse jeito. Ele, nossa, mas você manda, hein? Eu falei, gente, eu não tô mandando. Se a pessoa tá na cozinha, o que custa trazer um copo d'água? Mas eu hoje estou aprendendo que assim, meu bem, você pode, por gentileza, trazer um copo de água pra mim?
entender que às vezes não vai dar. Isso é um espinho na carne pra mim, muitas vezes, né? Mas é isso. A beleza tá aí, nessas coisas. E eu entendi que, assim, uma coisa é a gente falar. Sabe quando as pessoas falam assim, eu conheci Cristo de ouvir falar. Hoje eu conheço Cristo de com ele caminhar. É a mesma coisa. Eu sabia que Deus não dava aquilo que eu pedia. Deus dá aquilo que eu preciso. De ouvir falar. Hoje eu posso falar pra vocês que nessa área de relacionamento, eu sei um pouquinho mais do que é Deus me dar aquilo que eu preciso e não aquilo que eu pedi. Porque eu preciso ser trabalhada. Ele também. O casal precisa. E aí, eu estava já pedindo a Deus, sabe, uma orientação, uma direção, porque eu quero trabalhar. Eu já trabalho profissionalmente com casais, mas eu queria trazer algo mais, que eu tivesse mais liberdade, como eu falei no primeiro vídeo. E Deus falou muito forte no meu coração. Fala para esse público. Você pode falar, porque você tem um pouco de bagagem e a sua história pode ajudar muitas outras pessoas. Aonde ali você teve momentos de dor, momentos que você precisou ser moldada, trabalhada, outras pessoas também podem, né? Com a sua história pode ajudar. E aí eu comentei com meu marido, falei, amor, eu tô pensando em fazer nisso, trabalhar nisso, pra gente bolar isso e tal. Ele, nossa, é uma boa. Aí nós fomos pesquisar e realmente era um assunto muito bom, um público muito bacana. E isso tá forte. Nossa, assim, tô muito empolgada com esse projeto. Meu esposo me ajuda muito. Nós temos aprendido e a gente sabe que nada é em vão, nada é do nada, né? Então, pessoal, por essa razão, para poder ajudar outros casais, principalmente casais de segunda vez, casais que, né, tipo, por alguma razão lá na frente, que não vem o caso, né, não é isso que eu quero abordar aqui, não é entrar nessa questão. Mas se separaram, se divorciaram. Só que dentro do coração tem o sonho e a vontade de viver uma nova história de amor em Cristo. E é possível. E podemos. Só que, claro, vai vir com muitos desafios e algumas particularidades que um casamento que não teve, né, que é de primeira vez, não tem. Mas o nosso canal, nosso conteúdo, nosso objetivo não é só para esse público. Porém, esse público, nós vamos trazer também conteúdos para vocês, certinho? Então, você é muito bem-vindo aqui no nosso canal. Espero que esse vídeo possa ajudar e ser luz na vida de qualquer outra pessoa que esteja passando ou que se identificou com o que eu falei. E gostaria de pedir mais uma vez para vocês aqui, curta o vídeo, comenta, coloca nos comentários aqui, Bárbara, traz esse assunto, eu passei por essa dificuldade, poderia trazer esse assunto? Muito bacana. Vamos combinar de fazer trocas, sabe? Vocês colocam no comentário, porque essa é a maneira da gente trocar. E a gente traz o conteúdo, entendeu? E compartilha. Combinado? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.